Fala pessoal, todos bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais um dia para homenagear aquele a qual primeiro nos amou, para render a Ele honra, glória e toda a nossa adoração. Desde já eu quero pedir perdão, primeiramente, tá? Porque quarta-feira passada eu tive que cancelar, infelizmente, mas hoje nós estamos aqui para trazer algo especial para a sua vida, né? Tanto você aqui do Instagram, a qual me segue, tá? Vamos estar homenageando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e você também do Facebook. Hoje Deus tem algo maravilhoso para você. Hoje Deus tem algo extraordinário para a minha e para a sua vida, tá? Desde já eu quero te convidar a curvar sua cabeça e vamos adorar o Senhor, honrar a Ele, homenageá-lo a Ele, tá? Então curva a sua cabeça e vamos agradecer por mais um dia. Pai, diante de Ti nós nos colocamos, meu Pai, por mais um dia, meu Pai, perante a Tua presença, para honrá-lo, para agradecê-lo, meu Pai, ao fôlego de vida ao qual o Senhor, meu Pai, nos proporcionou. Eu quero agradecer a Ti, Jesus, porque o Senhor, meu Pai, tem dado a nós, meu Pai, a gratificação, meu Pai, de andarmos, de articularmos, meu Pai, de falarmos, meu Pai. Muitos não têm esta oportunidade, mas nós temos, meu Pai. Então que nós viemos, meu Pai, aproveitar, meu Pai, amado e Pai querido, esta misericórdia sobre as nossas vidas. E alcança, meu Pai, os que estão enfermos, alcança os que estão feridos, meu Pai, aqueles que não andam, que venham, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, levantar, meu Pai, de suas cadeiras, meu Pai, aqueles que estão enfermos, que venham levantar dos seus leitos, meu Pai, que o Senhor venha derramar, meu Pai, a cura sobre estas vidas, que o Senhor venha restaurar, meu Pai amado e Pai querido, que está ferido, que o Senhor, meu Pai, venha trazer esperança ao que se encontra, meu Pai, perdido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que todo o trabalho, meu Pai, de feitiçaria, de macumbaria, meu Pai, toda obra, meu Pai, lançada, preparada, meu Pai, contra as nossas vidas, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Alcança estas vidas, Senhor, que está, meu Pai, neste dia de hoje, meu Pai, conosco, meu Pai, prontificado, meu Pai, em honrá-lo e ouvir, meu Pai, da Tua palavra, meu Pai, ouvir a Tua voz, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Alcança essas casas, meu Pai. Toma, meu Pai, um ambiente em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai de encontro a estas vidas, meu Pai, que se encontram perdidas, Senhor. Que nós viemos ser, meu Pai amado e Pai querido, ferramentas, meu Pai, usadas, meu Pai, para alcançar, meu Pai, e ser a voz, meu Pai, do que clama, em nome do Senhor Jesus. Desde já nós já queremos agradecer, porque até aqui o Senhor, meu Pai, tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado, tem guardado a nós, meu Pai. Nós já queremos agradecer por somente, meu Pai, estarmos, meu Pai, aqui, diante de Ti, meu Pai, honrando e agradecendo. Olá, como todos estão? Espero que bem, né? E vamos iniciar mais um dia. Hoje Deus tem algo extraordinário para a minha e para a sua vida, tá? Talvez você muitas das vezes tenha se perguntado no decorrer da sua vida se Deus te ama. Se Ele te ama tanto, por que isso, por que aquilo, por que daquilo, né? O porquê isso. Às vezes, no decorrer da nossa trajetória de vida, nós acabamos nos deparando com esses questionamentos a Deus. E hoje eu vim aqui para te dizer algo extraordinário. Deus, Ele te ama. Ele te ama numa excelência tão grandiosa que você pode estar aqui hoje. Desde já eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos passear um pouco na Bíblia hoje para falar referente a este amor maravilhoso ao qual o Senhor nos concedeu. Lá em Gênesis capítulo 1, o verso 26 e o verso 27 vai nos dizer assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Aqui primeiro nós vamos ver algo extraordinário. Que quando Deus está criando, quando chega na parte do homem, Ele vai dizer, façamos
façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Um pouquinho mais para frente, ali no capítulo 2, no verso de número 7, vai dizer: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e o soprou nas narinas, e o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Presta atenção. Deus, quando ele está diante do jardim, ele olha e vê que falta alguma coisa. Ele começa a formar, não criar da terra algo. Nós vamos ver que um pouquinho antes, Deus já tinha criado o homem. Ou seja, como o homem já estava criado e depois foi formado. Muitas das vezes nós questionamos isso, a questão de alma, corpo e espírito. Então, primeiro nós somos feitos o espírito. Primeiro existiu o espírito. A criação do homem foi lá nos céus. Eu entendo que a criação foi lá. Deus vai e faz uma formação da maneira que ele criou o homem e ele sopra sobre o barro. Então o homem ele se forma ali da terra. Então ali é o princípio da criação. E como assim você vai falar de amor de Deus para com o homem, Everton? O princípio da criação foi Deus criando algo a qual ele se agradou. O princípio da criação foi Deus criar algo a qual ele tinha gratificação, a qual ele teve um orgulho que ele viu que era bom e de colocar ali. Era algo divino, era algo maravilhoso. Então Deus criou o homem. Deus cria o homem através do seu amor. Deus forma o homem através do seu amor. Lá no capítulo 3, no verso de número 8, nós vamos ler aqui. Vai dizer assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Primeiro nós vamos ver que Deus forma algo extraordinário. Deus cria algo extraordinário. Depois nós vamos ver que a criação, a formação de Deus está se escondendo. Nós vamos ver entre o capítulo 1 e o 3 que houve um declínio, houve uma queda do homem. Houve uma desobediência. Então, Deus vai ter com o homem está escondido. Você já sabe do diálogo de Deus, vai perguntar: por que tu se esconde? Onde tu estás? Ele vai falar: estou me escondendo porque estou nu. Vai colocar a culpa, vai falar: foi a mulher que tu me deste, e tudo isso. E Deus, ele vai amaldiçoar a terra. Ele vai amaldiçoar a terra por causa do erro que o homem cometeu. A partir deste momento é onde que vem o trabalho, onde que vem a sabedoria do homem, o conhecimento, o entendimento do bem e do mal. E vai ter todo esse paradigma. Então Adão vai ter os seus filhos ali, e vai ocorrer que Caim mata Abel, vai nascer outro filho chamado Sete, e vai passar todo um tempo de transformação perante a terra. Já não estava mais dentro do Éden, já teve que sair de dentro do Éden, teve que sair de dentro do lugar a qual Deus criou. E um pouquinho mais para frente nós vamos ver no capítulo 6 uma indignação de Deus. Nós vamos ver por um breve momento um arrependimento de Deus na sua criação. No capítulo 6, para não ficar em minhas palavras, não acharem que eu estou falando bobeira, no capítulo 6, a partir do verso 5 vai dizer assim: Viu o Senhor que a maldade do homem
se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Nós vamos ver que o homem ele traz uma indignação tão grande a Deus, que Deus por um breve momento ele se arrepende da criação do homem. Aí é onde que nós vamos ver o verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. É onde nós vamos entrar agora para podermos estarmos falando do amor de Deus. Gênesis capítulo 12, verso de número 7. A palavra vai nos dizer assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor e lhe aparecera. Lá em 26, verso 3. Vamos passear um pouco na Bíblia. Você que não tem costume de ler a Bíblia, vamos passear um pouco da Bíblia. 26, verso de número 3. Vai nos dizer assim, ó: habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti, a tua descendência, darei a todas estas terras. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Agora vamos lá para o capítulo de número 35. Capítulo de número 35 de Gênesis, no verso de número 9 até o verso de número 12, vai nos dizer assim, a palavra do Senhor. 35, do 9 ao 12. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe: mas eu sou o Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Nós vamos ver uma promessa de Deus para com o homem. Mas antes eu quero te levar lá de volta a Noé. Deus ele vai formar uma aliança com o homem. Deus vai formar uma aliança com Noé. Ele vê graça em Noé. Ele faz Noé construir a arca, como muitos de vocês sabem. Passam-se algum tempo depois do dilúvio e vai haver uma queda do homem novamente. Deus já tinha exterminado uma grande multidão, só tinha deixado ali a família de Noé. Mas vai haver uma queda do homem novamente, por erro do homem. É onde eu quero te dizer, como Deus não te ama. Se muitas das vezes você se pergunta, será mesmo que Deus me ama? Será mesmo que Deus ama a humanidade? Nós vamos ver através disso. Deus coloca o homem no jardim e o homem erra. Deus dá outra oportunidade ao homem e o homem erra. Aí nós vamos ver Deus um pouquinho mais para frente fazendo uma promessa para o homem, dizendo que a descendência dele seria grandiosa. Este homem vem a falecer, a promessa permanece sobre o seu filho. Este Isaac vem a morrer, a promessa permanece perante Jacó.
Ou seja, o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão maravilhoso, que mesmo nós quebrando as nossas promessas, a dele se permanece de pé, a dele continua permanente. Então, depois de Jacó, nós vamos ver que Jacó ele tem um filho chamado José. José ele vai passar por algumas situações bem complicadas que muitas das vezes nós tomamos para nós e nas questões de nossas vidas. José ele vai dizer aos seus irmãos de um sonho, seus irmãos eles vão ficar revoltados, vão jogar ele em uma cisterna, vão falar para Jacó que José morreu. José ele é levado ao Egito, José é preso, José ele vive como escravo, José é humilhado, é caluniado. E agora nós vamos ver José perante Faraó interpretando sonhos. Depois que José interpreta esses sonhos, José, um pouco mais para frente, vai ter um convite de Faraó. Olha a promessa de Deus, olha o amor de Deus se cumprindo na vida do homem. O homem tinha tudo a perder, o homem poderia ter perdido a esperança, perdido os seus sonhos, pois estava sendo jogado diante de uma cisterna ou até preso. Mas o amor de Deus era tão grande que Deus tira alguém que não era e faz ser. Alguém que talvez poderia ter questionado tudo aquilo que viveu, mas decidiu acreditar. Então, este homem ele vai se tornar governador. Deus está mostrando através de José uma fração do seu amor à humanidade. Ainda que o homem venha errando desde o jardim, o homem vem falhando desde o jardim, Deus mostra o amor que ele tem pela humanidade. Uma fração deste amor ele mostra através de José. Ele mostra que mesmo que você estiver jogado em uma cisterna, ele está lá para enviar alguém para te socorrer. Mesmo que coloque você perante prisões, está lá para te socorrer. Mesmo que você sofra calúnia, ele está lá para te socorrer. O amor dele é tão grande que um homem a qual ninguém andava nada, um presidiário, Deus faz se tornar um governador. Aí você já vai ver no decorrer perdão, você vai ver no decorrer ali que tem uma grande história. José ele vai convidar os seus irmãos, José ele vai sustentar a sua família, e vai passar tempo e José vai vir a falecer. E aonde eu quero que você abra comigo lá em Gênesis 50. Gênesis 50, o verso de número 24 vai dizer assim: Disse José aos seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Presta atenção. Mesmo depois da morte, a promessa permaneceu. Então tem um ditado que muitos dizem: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Ei, presta atenção. Você pode morrer, você pode não querer mais estar diante do propósito de Deus, mas a promessa de Deus é permanente. Ainda que você não o faça, Deus vai colocar alguém que o faça. Deus vai colocar alguém que cumpra a vontade. Deus vai colocar alguém que viva a promessa. É onde eu quero te convidar agora ir lá para o livro de Deuteronômio. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 34.
Deuteronômio 34, no verso de número 4, vai dizer assim: Diz-lhe o Senhor, esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Agora vamos lá para Êxodo, capítulo de número 3, no verso de número 6, versículos 6 e 7, vai dizer: Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Se você ainda não entendeu o amor de Deus, você pode ver aqui. Ei, presta atenção. Deus, ele chega num ponto de sentir o grande sofrimento dos filhos dele. O amor de Deus é tão grande que ele prepara alguém que não era para ser. Presta atenção. José era um sonhador, virou governador. Moisés não era para ser e se tornou um libertador. Como assim Moisés não era para ser? Nós vamos ver ali a partir do capítulo 1 de Êxodo, que Faraó ele dá uma ordem para matar todas as crianças meninos, os filhos de Hebreus. No capítulo 2 nós vamos ver a história de Moisés. Nós vamos ver uma criança que nasce sem nome, uma criança que nasce sem destino, uma criança que nasce em escassez de fome, uma criança que nasce sem esperança alguma. Como assim? Moisés, quando ele nasce, sua mãe não te dá nome. Moisés, quando ele nasce, era para ele ser morto. Moisés, quando ele nasce, ele tem que se esconder. Moisés, quando nasce, não sabe nada que está acontecendo. Um menino que não tinha nome, um menino que ninguém tinha esperança de vida, um menino que não tinha uma alimentação boa, sem chance alguma. Talvez você se encontre muitas das vezes sem chance alguma, sem determinação alguma. Parece que não vai, parece que não dá. Mas Deus faz acontecer. Deus, ele faz o que não é ser. Então, nós vamos ver Moisés crescer. Nós vamos ver Moisés se tornando um homem, filho do Egito. Nós vamos ver Moisés agora assassinando alguém do Egito. Nós vamos ver agora Moisés fugindo. Nós vamos ver Moisés conhecendo Jairo. Nós vamos ver Moisés conhecendo Jetro, perdão. Agora nós vamos ver Moisés subindo para ver o que estava acontecendo na montanha, e Moisés se deparando com uma sarça. E nós vamos ver Moisés agora tendo uma conversa com Deus. É onde nós lemos ali em Êxodo 3, versos 6 e 7. Nós vamos ver Deus falando para Moisés ir libertar um povo a qual já tinha uma terra preparada. Para aqui, É igual às bênçãos. As bênçãos já estão preparadas para você. As bênçãos de Deus já é decretada. Assim como a terra a terra já era preparada. O que precisava acontecer era, primeiro, libertação. Ou seja, para você alcançar as bênçãos, você precisa se libertar de algumas coisas da sua vida. Você precisa deixar algumas coisas de sua vida de lado.
Você precisa se arrepender. Aí Moisés, nós vamos ver Moisés, tem toda aquela conversa, nós vamos ver as pragas, nós vamos ver agora Moisés conduzindo um povo. Nós vamos ver Moisés conduzindo um povo. E esse povo ele vai atravessar o mar, a qual Deus faz, Moisés abre com um cajado, mas só que este povo, eles ainda não teve acesso à terra. Por quê? Porque muitas das vezes, em nossas vidas, nós vivemos do passado, nós vivemos das coisas do Egito. Aí nós falamos, nossa, isso era tão fácil quando eu não estava na presença, eu comia isso, eu vivia disso, eu estava bem lá. É tempo de libertarmos do Egito, é tempo de nos libertarmos dos nossos erros, é tempo de nos libertarmos de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa soberba. Ei, porque quando há libertação, tem como passar pelo Jordão. A terra já estava lá. O que precisava era tomar posse, o que precisava era ter acesso. E nós vamos ver que o processo de libertação foi tão extremo que viveram ali anos. Viveram ali anos não conseguindo pisar naquela terra, a qual Deus lhe prometera. Às vezes a sua promessa está pronta ali, a sua promessa está ali. É só você atravessar o rio. Ei, mas Deus, Ele te deu algo chamado livre-arbítrio. Você só tem acesso se você quiser ter acesso. Deus não vai te fazer ir por pressão. Entenda, Moisés passa todo este tempo com este povo. Agora Moisés, lá em Deuteronômio 34:4, ele está em cima do monte, Deus fala, ali é a terra, ó. Está ali, só que você não vai entrar. Hoje é diferente. Hoje você tem todo o direito de ir até a terra. Mas diferente de Moisés que queria chegar até aquela terra, você pode chegar. O que basta para você é fazer como Josué, é atravessar o rio e tomar posse do lugar. É você sair do seu comodismo e tomar posse do lugar. Deus, ele te ama num ponto que mesmo sabendo, porque ele sabe que você vai desistir, ele sabe que você vai errar, ele sabe que você vai cair, ele sabe que você vai falhar, ele já deixou preparada a terra para você. Ele já deixou a terra prontificada para você tomar posse. Tem uma frase que é muito utilizado hoje em dia que diz assim: Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, que é algo muito verdadeiro. Deus, ele não vê gratificação no pecado, mas mesmo você errando, mesmo você pecando, ele vê gratificação em você. Ele vê esperança em você. Ele vê alguém que caiu, mas pode se levantar e entrar à terra. Então entendo, o amor de Deus é tão imensurável, o amor de Deus é tão grandioso para a minha e para a sua vida, que não importa quantos anos você passou no deserto, não importa quantos anos você passou errando, Deus, ele tem uma terra preparada para você. Deus, ele tem algo extraordinário para a sua vida. Fala, meu amigo Mateus, abração. As pessoas que estão nos acompanhando aqui, o Nelson, né? Bastante amigos que está juntamente comigo aqui no Instagram, no Facebook também. Então, ele te ama num ponto que ele te colocou num jardim para você viver do melhor. Você errou. Ele veio e fez uma aliança, você errou. Ele veio e fez uma promessa. Errou, mas mesmo assim a promessa estava lá. Então, às vezes o processo de libertação é doloroso, o processo de libertação é difícil. Mas ele te ama e a morada está preparada.
Aí nós vamos ver que Deus ele ama a gente tão imensurável, não tem nem palavras, que ele vai fazer o quê? Ele vai se fazer homem. Meu Deus, meu Deus. Ele vai se fazer homem, vai se colocar na terra, cheio de pecado, cheio de iniquidade, cheio de erro. Ele vai se tornar homem. Deus vai se tornar homem. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para imaginar isso? Alguém, um soberano que tem o poder de criar um lugar sem nada, um lugar onde só havia água, um lugar onde não existia nada, fazer daquele lugar terra. Aí presta atenção, da terra ele vai dizer assim, terra produz, meu Deus. Aí a terra vai produzir, ele vai dizer ao mar produz, o mar vai produzir. Aí ele vai criar um homem no céu, aí ele vai formar um homem da terra e vai soprar em suas narinas, e o homem vai virar alma vivificante. O único ser perfeito de Deus, que ocorre espírito, alma e corpo. Você já parou para pensar neste amor maravilhoso? Aí o que ele vai fazer? Vai se tornar homem, igual a mim, igual a você. Vai se tornar carne. Ele vai passar por processos em sua vida a qual nós passamos hoje em dia. Aí ele tem que trabalhar, ele tem que sofrer, ele tem que ouvir muitas das vezes que ele não consegue, que ele não pode, que ele não é, e que ele não faz, e não dá, e não dá, e não dá. Muitas das vezes nós ouvimos isso no decorrer de nossas vidas. Aí presta atenção, aí Jesus vai começar uma trajetória ali curta de 3 anos, falando do amor do Pai, falando do amor do Pai para com o homem. Aí ele vai falar que através do Pai ele cura, através do Pai ele pode perdoar pecado através do Pai. O amor de Deus é tão grande que através do Pai ele enviou o Filho para se tornar homem e morrer numa cruz. E não só morrer numa cruz, sofrer, ser humilhado e pagar pelos meus e pelos seus pecados. É um amor tão imensurável, é tão grande, que ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Alguém que desistiu do jardim, alguém que errou no firmamento de uma aliança, alguém que não quis uma liberdade para entrar numa terra. E mesmo assim ele permaneceu, e mesmo assim ele tem preparado o lugar. E já está próximo. Jesus está voltando e ele tem algo especial para a sua vida. Ele tem algo diferenciado para a sua vida. Ele tem amor para a sua vida, ele tem grandiosidade para a sua vida. O que basta você fazer para entrar na terra? Talvez você se pergunte, como que eu vou entrar na terra? Como eu vou alcançar tudo aquilo que você está falando que Deus tem para mim, Eva? Acesse isso. Presta atenção, hoje eu estou com 31 anos de idade. Não parece, a pele ajuda, mas eu estou com 31 anos de idade. E eu aceitei Jesus nos meus 16 anos de idade. E nesse processo eu errei, eu caí, eu falhei, eu voltei, eu parei, mas eu não entendia. Eu vivi um processo enorme de libertação. Quando eu me rendi, quando eu coloquei nas mãos dele, ele me deu a oportunidade de hoje estar aqui, falando para você o quanto ele te ama, o quanto ele quer te ver bem, o quanto ele espera
você para poder estar morando na morada celestial. Eu não sei como está o seu coração, mas se estava imaginando que Deus não te ama, Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama muito. Eu não sou ninguém, eu não tenho nada, mas eu entendi o amor. E é muito bom. É muito bom você acordar sabendo que pode vir as dificuldades, pode vir a luta, pode passar por necessidades, que o amor dele sustenta tudo isso. O amor dele preenche tudo isso. É tempo de parar de sentir dor, é tempo de parar de sofrer, irmão. Ô, meu amigo, para de sofrer, para de sentir dor, para de viver de maneira que não é para você viver. Ah, mas eu já clamei tanto. Mas eu já clamei tanto, estou passando por isso, estou passando por aquilo, está tão difícil a vida. Para mim também não é fácil, não. A palavra vai dizer, no mundo tereis aflição. Não é porque você não é diferente, não é porque você é filho que você não vai passar por aflições. Vai ter aflição, sim. Mas ele diz, não tem. Eu venci. Ele diz, eu venci, eu venci, eu venci, foi por você. Ele morreu na cruz por você. Amém? Glória a Deus. Então eu quero agradecer este momento, porque é extraordinário o que Deus faz em nossas vidas. É extraordinário o amor que Ele tem por cada um de nós. Porque mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus te ama. Amém? Ele te ama. Ele te ama. Antes eu tinha tanto medo de falar, de colocar a minha cara para falar de Deus. Aí uma vez ele me perguntou, por que todo esse medo? Por que todo ficar se prendendo nisso? Eu falei, eu não mereço, eu passo por tanta coisa, nossa, dá tudo errado na vida, parece que nada vai. Aí ele me disse, você só precisa entender meu amor. Porque quando você entende o amor de Deus, quando tudo parece que parou, o amor permanece. Meu Deus, o amor continua. Aí a vida vai estar difícil, sabe que você vai falar, Deus me ama. Aí as necessidades vai vir, você vai falar, Deus me ama. E o amor de Deus vai suprir tudo. Isso é com certeza que eu te digo. O amor de Deus vai suprir tudo em sua vida. Amém? Então, fica com esta mensagem no seu coração. Fica com essa mensagem na sua mente. Tá? Não deixe de viver o amor de Deus. Se você quer a resposta de Deus, aqui, ó. É a melhor revelação, a melhor profecia. O melhor profeta está aqui. Quando você quer resposta, ele te dá. Quando você não tem mais esperança, ele te dá através dela. A palavra vai dizer que o amor de muitos se esfriaria. Ei, não deixe você se distanciar do amor maravilhoso que Deus tem proporcionado a você. Amém? Quero desejar a você um excelente dia, uma excelente noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus, Ele te ama e Ele é incrível. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Aproveite você a compartilhar este vídeo, a curtir, né? Anunciar o amor de Cristo através desse vídeo. Um abraço, saudade, meu amigo. Precisa dar um pulo aí no Paraná, rever esse pessoal também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembre-se, ainda que pareça que é o fim, é apenas o começo. Deus abençoe. Siga no Instagram também, Somos Filhos. Um abraço, beijão no teu coração. Amém? Tchau, tchau.